Era para ser mais uma trilha incrível no Grand Canyon, mas acabou em tragédia. A jovem Ioana, prestes a bater um recorde, nunca chegou ao destino. Número 1. A beleza perigosa do Grand Canyon. O Grand Canyon está localizado no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Uma grande parte da área turística se encontra no Parque Nacional de mesmo nome. O desfiladeiro, esculpido pelo Rio Colorado, se estende por 446 quilômetros, com profundidade de quase 1.900 metros e largura de 29 quilômetros. É uma formação natural gigantesca e de tirar o fôlego, mas ao mesmo tempo incrivelmente perigosa. E nem todas as tragédias por lá têm causas tão evidentes quanto parecem. Número 2. Causas incomuns de morte no Grand Canyon. Entre meados do século XIX até o ano de 2022, foram registradas mais de 900 mortes na região. A cada ano, esse número cresce em média 12 vítimas. A maioria desses casos poderia ter sido evitada. Algo no Grand Canyon faz as pessoas agirem de forma imprudente. Em 2015, um homem de 38 anos resolveu pregar uma peça na filha, fingindo cair do penhasco. Ele tentou pular para um platô alguns metros abaixo, mas despencou por mais de 120 metros e morreu. Naquele mesmo ano, outras 54 pessoas também caíram no desfiladeiro, sendo 38 delas homens. Todos tentavam pular entre penhascos ou posar para fotos, mas alguns, por sorte, conseguiram sobreviver. Número 3. A queda de Ioana Rosaeda. Cerca de 200 pessoas já morreram em quedas no Grand Canyon. Uma delas foi a jovem Ioana Rosaeda, de 24 anos. Ela era tão apaixonada pelo lugar que celebrou seu casamento em um ponto com vista para o Canyon. Depois da cerimônia, ela e o marido convidaram os convidados para uma trilha de 40 quilômetros. Ioana era experiente, estudava o Canyon havia anos e costumava explorá-lo ao lado do marido e de um amigo. Em fevereiro de 2012, decidiu atravessar o Grand Canyon a pé, com o objetivo de se tornar a mais jovem entre os apenas 15 que haviam feito essa jornada completa. Já havia caminhado por 1.368 quilômetros quando seu amigo ouviu o barulho de pedras caindo seguido de um grito. Encontraram o corpo sem vida de Ioana ao fundo do desfiladeiro. Ela havia caído de uma altura de 90 metros. Faltavam apenas 129 quilômetros para alcançar seu recorde. Número 4. Perigos além das quedas. As chances de morrer em uma queda no Grand Canyon são de cerca de 1 em 1.800.000 visitas. Mas há outras formas de morrer nesse local. Algumas vítimas sucumbem a enchentes, afogamentos no Rio Colorado, insolação ou até mesmo hipotermia. Também há riscos de ser atingido por raios. Eles caem na área do Parque Nacional aproximadamente 25.000 vezes por ano. Outros perigos são menos óbvios, como a intoxicação por excesso de água. Alguns turistas bebem muita água e quase não comem durante suas trilhas, o que provoca a queda do nível de sódio no sangue. Quando esse índice atinge níveis críticos, a pessoa pode morrer em poucos dias, sem que haja sinais aparentes. Número 5. Acidentes aéreos no Grand Canyon. Além de acidentes comuns, o Grand Canyon também foi palco de tragédias aéreas. A mais grave aconteceu em 1956, quando 2 aviões a hélice colidiram sobre o desfiladeiro. Todas as 128 pessoas a bordo dos 2 aviões, entre passageiros e tripulantes, morreram. Ao todo, cerca de 380 vítimas já faleceram em quedas de aeronaves na área do Canyon. É claro que essas mortes não podem ser atribuídas diretamente ao Grand Canyon, mas será que sua magnitude e o peso das histórias ali vividas podem influenciar a mente humana? Número 6. O olhar hipnotizante do abismo. Muitos turistas relatam experiências perturbadoras enquanto contemplam as paisagens do Grand Canyon. Alguns dizem que amigos pareceram perder o contato com a realidade ao se sentarem nas bordas dos penhascos, olhando fixamente para o horizonte. Ao tentarem se levantar, estariam desorientados e acabaram caindo. E há histórias ainda mais sombrias. Número 7. A lenda de Glenn e Bessie Hyde. Em 1928, o casal Glenn e Bessie Hyde decidiu descer os rápidos do Rio Colorado. Bessie queria se tornar a primeira mulher a fazer toda a descida do Canyon de barco. Mas após navegarem por mais de 965 quilômetros, o casal desapareceu misteriosamente. Foram vistos pela última vez em 18 de novembro. Semanas depois, o barco foi encontrado em perfeitas condições,
com suprimentos, roupas e equipamentos, a apenas 74 quilômetros da saída do Grand Canyon. Nenhum sinal do casal foi encontrado. A história virou lenda local. Número 8. George Clark, a rainha dos botes e um possível segredo. Um ano depois do sumiço dos Hyde, turistas que faziam a mesma rota encontraram uma mulher chamada George Clark, que dizia viver no Canyon há anos, sobrevivendo de pesca. Aceitando o convite dos turistas, ela se juntou a eles e, certa noite, fez uma revelação chocante. Afirmou ser Bessie Hyde e ter matado o marido para começar uma nova vida. Ninguém sabia se ela falava sério ou apenas queria assustar os viajantes. George ficou famosa como a rainha do rafting do Grand Canyon, sendo a primeira mulher a oferecer excursões comerciais pelo Rio Colorado. Após sua morte em 1992, a polícia encontrou em sua casa uma certidão de nascimento em nome de Bessie DeRoss e uma licença de casamento com Glenn Hyde. Também havia uma arma em sua gaveta de roupas íntimas. Mesmo assim, as autoridades não puderam confirmar se George era mesmo Bessie. Alguns acreditam que ela tenha inventado tudo antes de morrer. Número 9. O caso Robert Spangler, tragédia em série. Em 1992, o casal Robert e Donna Spangler visitou o Grand Canyon. Durante uma trilha, Donna caiu de uma pedra de 60 metros de altura. Robert alegou que foi um acidente, mas os pais dela duvidavam. Donna tinha fobia de altura e jamais se aproximaria da borda do penhasco. Investigações posteriores revelaram que 20 anos antes, a primeira esposa de Spangler e seus 2 filhos adolescentes haviam sido mortos a tiros em casa, e a esposa foi apontada como responsável. Robert casou-se novamente, mas o segundo casamento terminou em divórcio. Tudo isso ocorreu em outro estado, e a polícia do Arizona não tinha acesso ao histórico. Somente 7 anos depois, com Spangler em estágio terminal de câncer no cérebro e pulmões, ele confessou: havia empurrado Donna do penhasco porque não queria continuar casado. Também admitiu ter matado a primeira esposa e os filhos. Sua terceira companheira teve mais sorte. Foi a única que sobreviveu ao relacionamento com ele. Spangler foi condenado à prisão perpétua, mas morreu pouco depois por conta da doença. Número 10. A maldição dos Hopi e o portal para o submundo. Muitos habitantes locais acreditam que certas partes do Grand Canyon possuem uma energia sombria, como se fossem amaldiçoadas. Alguns até defendem que dentro do desfiladeiro existem verdadeiros portais que conectam o mundo dos vivos ao mundo subterrâneo. Entre os povos indígenas que vivem na região, os Hopi têm uma tradição muito antiga sobre esse tema. Segundo suas crenças, o Canyon guarda o Sipapu, um portal místico por onde os primeiros seres humanos teriam emergido para chegar à Terra. Esse local, descrito pelos Hopi, é marcado por uma colina de tom avermelhado, no centro da qual há uma abertura natural. Os anciãos da tribo alertam constantemente que turistas e visitantes não devem olhar diretamente para esse ponto, especialmente quando passam perto dele. Até mesmo pilotos de helicóptero que sobrevoam a região afirmam evitar mirar para baixo ao cruzar aquela área. O mais inquietante é que justamente nas proximidades desse ponto ocorreu o pior acidente aéreo da história do Grand Canyon, em 1956. Desde então, esse setor passou a ser chamado de Canyon da Colisão, reforçando ainda mais a aura de mistério e medo que o envolve. Número 11. O desaparecimento de Justin Richardson. No ano de 2001, um garoto de apenas 13 anos, chamado Justin Richardson, decidiu se aventurar com 3 amigos mais velhos na floresta de Kaibab, que cobre parte do território do Grand Canyon. Em algum momento da brincadeira, o grupo se dispersou e cada um seguiu em uma direção diferente. Justin acabou chegando até uma pequena cidade chamada Tucson, onde pediu ajuda aos moradores locais para encontrar os amigos que, segundo ele, haviam se perdido. O mais estranho é que, algum tempo depois, os 3 amigos também apareceram em Tucson, mas em momentos distintos, todos pedindo exatamente a mesma coisa: ajuda para localizar Justin. Apenas eles foram encontrados e puderam voltar para casa. O garoto, por sua vez, nunca mais foi visto. Seus pais demoraram 2 dias para dar queixa do desaparecimento, porque viviam em cidades diferentes e achavam que Justin estivesse apenas passando alguns dias com o outro responsável. A polícia inicialmente tratou o caso como uma fuga voluntária, já que o garoto já havia fugido de casa em outras ocasiões. Mas, com o passar dos anos, essa hipótese foi descartada.
Justin conhecia muito bem a região. Sabia localizar estradas, ferrovias, linhas de energia e pontos de referência naturais. Mesmo assim, desapareceu sem deixar nenhum vestígio. 13 anos depois, em 2014, ele deixou oficialmente de ser considerado um fugitivo. Até hoje, nenhum objeto, roupa ou pista foi encontrado, o que transforma seu caso em um dos desaparecimentos mais estranhos da história do Canyon. Número 12. As lembranças amaldiçoadas. Com frequência, os guardas do Parque Nacional recebem pacotes inusitados vindos de diferentes partes dos Estados Unidos e até do exterior. São turistas que já visitaram o Grand Canyon e, depois de levar pequenas lembranças naturais, como pedras, galhos, areia ou até mesmo flores secas, afirmam ter sofrido uma onda de infortúnios em suas vidas. Nas cartas que acompanham os objetos, muitas pessoas relatam doenças inesperadas, acidentes familiares, separações e até perdas financeiras, acreditando que tudo começou após removerem algo do Canyon. Esses visitantes pedem aos guardas que devolvam os objetos exatamente ao lugar de onde foram retirados, pois acreditam que tais itens estariam amaldiçoados. Oficialmente, levar qualquer elemento natural do Grand Canyon já é proibido por lei, a fim de proteger o ecossistema e preservar a integridade da paisagem. Porém, a repetição dessas coincidências ao longo dos anos ajudou a consolidar a ideia de que o Canyon realmente guarda uma energia sobrenatural. Mesmo sem evidências científicas, muitos enxergam nesses relatos uma prova de que certos lugares carregam consigo algo que não deve ser perturbado. Número 13. O desaparecimento de Drake Kramer. Em 2015, o jovem universitário Drake Kramer, de 21 anos, aluno de geologia na Universidade do Texas, viajou para o Grand Canyon em busca de mais uma experiência junto à natureza que tanto amava. Ele já havia visitado a região em outras ocasiões e possuía ampla experiência ao ar livre. Sua última aparição confirmada foi nas proximidades de um hotel localizado na borda sul do Parque Nacional. Alguns dias antes de desaparecer, Drake foi visto em clima alegre, até mesmo assistindo a um filme no cinema local. Porém, no mesmo dia, enviou ao pai uma mensagem que deixou a família confusa. Escreveu que estava indo ao Canyon para retornar à Mãe Terra e libertar sua alma. Seus pais, conhecendo o gosto do filho por aventuras, interpretaram essa frase como uma metáfora sobre aproveitar a natureza. Na manhã seguinte, seu carro foi encontrado estacionado próximo ao hotel, mas Drake simplesmente havia desaparecido. Equipes de resgate, acompanhadas de cães farejadores e helicópteros, procuraram por 6 dias seguidos em toda a área ao redor, mas nenhum sinal foi encontrado. Nem roupas, nem equipamentos, nem vestígios corporais. Curiosamente, o local onde desapareceu fica a menos de 11 quilômetros da cidade de Tucson, exatamente o mesmo lugar associado ao sumiço do garoto Justin Richardson. Essa coincidência aumentou ainda mais o mistério em torno do caso. Até hoje, Drake segue oficialmente como desaparecido. Número 14. O mistério do tempo perdido. Além dos desaparecimentos humanos, o Grand Canyon esconde outro enigma ainda maior: a ausência de uma parte inteira da história da Terra. Geólogos sabem datar com relativa precisão a idade das camadas de rocha espalhadas pelo planeta. Contudo, no Grand Canyon, há uma lacuna temporal gigantesca que confunde cientistas até hoje. Alguns pesquisadores acreditam que a formação atual do Canyon seja relativamente recente, com apenas 5 a 6 milhões de anos. Outros, porém, defendem que sua origem seja muito mais antiga, com até 70 milhões de anos. A discrepância ocorre por causa de um fenômeno chamado grande inconformidade. Em termos simples, uma camada inteira de rochas, que deveria registrar mais de 1 bilhão de anos da história da Terra, desapareceu. O contraste pode ser visto a olho nu. As camadas inferiores, posicionadas verticalmente, têm entre 1 bilhão e 400 milhões e 1 bilhão e 800 milhões de anos. Já as camadas superiores, horizontais e bem marcadas, têm somente cerca de 520 milhões de anos. Entre elas, falta todo um período geológico. É como se um capítulo imenso da história do planeta tivesse sido arrancado das páginas do livro. Esse mistério permanece sem solução e ajuda a reforçar a aura sobrenatural que muitos associam ao Grand Canyon. Número 15. O sumiço de Morganheimer. Pouco tempo depois, em 2015, aconteceu outro desaparecimento enigmático. Morganheimer, de 22 anos, era guia turístico em uma empresa de rafting.
Jovem, experiente em trilhas e exímio nadador, conhecia como poucos os caminhos do Grand Canyon. No fim de maio daquele ano, conduzia um grupo em um tour de 8 dias pelo lado oeste do Canyon. No 6º dia de expedição, o grupo fez uma parada na região de Pumpkin Springs, onde o rio era mais calmo, para que os turistas pudessem nadar. Enquanto todos se divertiam na água, Morgan preferiu permanecer na margem, atento à segurança do grupo e conversando tranquilamente com os visitantes. Por volta das 4 da tarde, um dos turistas foi procurá-lo para tirar uma dúvida. Foi nesse momento que perceberam que Morgan havia sumido. No início, pensaram que ele tivesse ido dar uma volta ou descansar em algum ponto próximo. Mas quando não apareceu para o jantar, todos entraram em alerta. As buscas começaram imediatamente, envolvendo helicópteros, equipes de resgate, mergulhadores e até cães treinados. Nenhum sinal dele foi encontrado. O único indício foi um par de tênis flutuando no rio. A hipótese de afogamento não convence totalmente, já que Morgan era um nadador experiente. Também não faz sentido pensar que ele se perdeu de propósito, pois jamais deixaria seu grupo sozinho. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E sua história se soma à longa lista de desaparecimentos sem solução no Grand Canyon. Até mesmo nos parques mais mágicos do mundo, tragédias reais já aconteceram. Hoje vamos revelar os acidentes mais sombrios escondidos por trás da fantasia da Disney. Número 1. O ataque mortal de jacaré. A tragédia que destruiu as férias de uma família. O que deveria ter sido uma viagem mágica e tranquila ao luxuoso Disney's Grand Floridian Resort, em Orlando, transformou-se em um dos episódios mais tristes e comentados da história da Disney. Em junho de 2016, a família Graves escolheu o resort para viver dias inesquecíveis, cercados de diversão e conforto, às margens do famoso Bay Lake. O sol se punha, criando uma paisagem encantadora. Enquanto os pais descansavam próximos à margem, observavam seus filhos brincando alegremente. Ela, de apenas 9 anos, e Christian, com apenas 2 anos de idade, corriam e riam em meio à energia infantil que combina tão bem com a atmosfera de um parque da Disney. Tudo parecia perfeito, como se nada pudesse estragar aquele momento. Mas de repente, a fantasia deu lugar ao pesadelo. Um jacaré selvagem surgiu das águas calmas do lago e, em questão de segundos, agarrou o pequeno Christian e o arrastou para dentro. O desespero tomou conta dos pais, que agiram imediatamente para tentar salvar o filho, mas nada foi suficiente diante da força do animal e da rapidez da cena. Equipes de resgate foram acionadas e buscaram incansavelmente pela criança durante toda a noite. Infelizmente, o corpo de Christian foi encontrado apenas no dia seguinte, sem vida, deixando a família completamente devastada. O que deveria ser uma viagem dos sonhos terminou em dor e trauma irreparáveis. Na época, a Disney afirmou que não tinha como controlar a presença de jacarés selvagens na propriedade. Porém, o detalhe mais chocante é que não havia qualquer placa de advertência no local alertando para o perigo. Apenas depois da tragédia foram colocados avisos com os dizeres: proibido nadar, cuidado, jacarés. Esse caso tornou-se um dos mais marcantes da história da empresa e mostrou que, mesmo em ambientes onde reina a magia, a natureza pode revelar sua face mais cruel. Número 2. Mission. Space. A viagem ao planeta Marte que custou vidas. Quando foi lançada a atração Mission, Space foi apresentada como uma das experiências mais ousadas e inovadoras da Disney. O objetivo era simples, mas ao mesmo tempo ambicioso: simular com realismo a sensação de uma viagem espacial até Marte. Para alcançar esse feito, a Disney utilizou uma poderosa centrífuga, um mecanismo que girava em altíssima velocidade, submetendo os visitantes a forças G intensas, semelhantes às enfrentadas por astronautas reais durante um lançamento. O resultado era uma atração única, capaz de provocar tanto fascínio quanto desconforto. Nos primeiros anos de funcionamento, porém, os problemas começaram a se multiplicar. Ambulâncias eram chamadas constantemente para socorrer pessoas que não suportavam a intensidade. Quase 200 atendimentos foram registrados, envolvendo visitantes que desmaiaram, sentiram dores no peito, dificuldades para respirar ou crises de pânico dentro do brinquedo. O pior aconteceu em 2005, quando um menino de apenas 4 anos, que havia passado pelo requisito de altura, foi autorizado a embarcar. Ele tinha uma condição cardíaca não diagnosticada. Ao término do passeio, não resistiu e faleceu. A dor para os pais foi imensurável e lançou uma sombra sobre a reputação do brinquedo.
No ano seguinte, em 2006, outra tragédia ocorreu. Uma mulher, após enfrentar a intensidade da simulação, sofreu complicações graves e morreu. Essas duas mortes deixaram claro que a atração, embora inovadora, era perigosa demais para muitos visitantes. A Disney reagiu criando uma versão menos intensa, sem a centrífuga, para atrair pessoas que não podiam suportar a experiência completa. Mas para o público em geral, a lembrança já estava marcada. A Mission Space deixou de ser apenas uma promessa de aventura e passou a simbolizar os riscos mortais que podem acompanhar a busca pelo entretenimento radical. Número 3. River Country, o parque aquático que escondia uma ameaça invisível. Na década de 1970, a Disney abriu as portas de seu primeiro parque aquático, o River Country. Localizado às margens do Bay Lake, o espaço se tornou um dos destinos mais procurados da época. O diferencial era que, ao invés de piscinas comuns, o parque utilizava a própria água do lago, filtrada por sistemas artificiais que alimentavam lagoas e toboáguas. Durante anos, o River Country foi visto como uma novidade ousada, misturando natureza com diversão. Mas essa conexão com o ambiente natural acabou trazendo consequências terríveis. Em 1980, um garoto de apenas 11 anos contraiu uma infecção devastadora após brincar em uma das atrações. O culpado era uma ameba microscópica, presente em águas doces e quentes, que entrou pelo nariz da criança. Essa ameba, conhecida por destruir o sistema nervoso, avançou rapidamente e tirou a vida do menino em poucos dias. A descoberta foi aterrorizante. O Bay Lake estava repleto desses micro-organismos e o sistema de filtragem do parque não era capaz de eliminá-los. Quando questionada, a Disney respondeu de forma fria, dizendo que tais organismos eram comuns em lagos naturais no verão e que a empresa não poderia ser responsabilizada. Mesmo após a tragédia, o River Country continuou funcionando. Boatos sobre novas mortes circularam, mas nada foi confirmado oficialmente. Até que, em 2001, sem qualquer anúncio prévio ou grande explicação, o parque foi fechado para sempre. Hoje, o local permanece abandonado e tomado pela vegetação, como um fantasma silencioso de uma história que mistura diversão e perigo invisível. Número 4. A morte de Debbie Stone, a jovem que nunca voltou do trabalho. Em 1974, a jovem Debbie Stone, de apenas 18 anos, conseguiu o emprego que muitos adolescentes da época sonhavam: trabalhar na Disneyland durante o verão. Inteligente e cheia de energia, ela havia acabado de iniciar a faculdade e queria aproveitar as férias no parque, interagindo com visitantes e vivendo um pouco da magia que fascinava milhões. Debbie foi designada para atuar como anfitriã da atração America Sings, um teatro giratório com 6 palcos. Sua função era simples, mas importante: dar boas-vindas ao público no início do espetáculo e despedir-se no final, mantendo o clima encantador. Na noite de 8 de julho, Debbie ligou para os pais minutos antes de começar o turno. Radiante, contou que havia se apaixonado e que queria a bênção da família para se casar. Pouco depois, a rotina de trabalho se transformaria em tragédia. Enquanto se despedia dos visitantes, as enormes paredes móveis do palco começaram a girar. Em questão de segundos, um grito terrível ecoou pelo teatro. Muitos acharam que fazia parte da apresentação, mas, após longos minutos, sem sinal de Debbie, colegas foram verificar. O corpo da jovem foi encontrado esmagado entre 2 paredes móveis. A notícia chocou funcionários e frequentadores, levando a mudanças imediatas na segurança da atração. Com o passar dos anos, o caso ganhou um ar ainda mais sombrio. Diversos funcionários e até visitantes relataram experiências paranormais, ouvindo vozes femininas ou vendo silhuetas semelhantes à de Debbie no teatro. Sua morte continua sendo lembrada como uma das histórias mais perturbadoras da Disneyland, mostrando que até dentro da magia existem lembranças assombradas. Número 5. O desastre no monotrilho. A morte de Austin Weinberg. Em 2009, o parque Walt Disney World, na Flórida, viveu uma de suas maiores tragédias com o acidente envolvendo o monotrilho, um dos símbolos mais icônicos da Disney. Austin Weinberg, um jovem de 21 anos, estava empolgado com o futuro. Prestes a se formar, trabalhava como condutor do monotrilho e, apesar dos turnos noturnos cansativos, amava seu emprego. Na madrugada de 5 de setembro, ele conduzia o monotrilho roxo, levando os últimos hóspedes de volta aos hotéis por volta das 2 da manhã.
Na mesma hora, outro funcionário operava o monotrilho rosa, que havia recebido autorização para se dirigir ao estacionamento. O plano era simples. O trem deveria recuar e mudar de trilho para não cruzar o caminho do roxo. Mas um erro fatal aconteceu. O operador do painel de controle esqueceu de acionar a mudança de via. Como resultado, o monotrilho rosa seguiu no trilho normal, avançando em direção ao trem de Austin. Ao perceber o perigo, ele tentou frear e reverter o trem, mas o tempo foi insuficiente. O impacto foi inevitável e destruiu a cabine em que ele estava. Os passageiros sobreviveram, embora em choque, mas Austin morreu esmagado. A investigação concluiu que o acidente ocorreu por falha humana no centro de controle. A agência reguladora multou a Disney em $44 mil, mas para muitos, a penalidade parecia insignificante diante da perda de uma vida jovem e promissora. Esse acidente mostrou que, mesmo em sistemas avançados e aparentemente seguros, basta um erro para transformar uma noite comum em uma tragédia irreparável. Número 6. Tragédia de Natal no navio Columbia. Um feriado destruído. Na véspera de Natal de 1998, duas famílias que sonhavam com um dia mágico na Disneyland acabaram vivendo um dos episódios mais chocantes da história do parque. As famílias de Luann Fee Dawson e Liu DeVang haviam escolhido o Sailing Ship Columbia, uma réplica de navio que proporcionava passeios encantadores ao redor do parque, para celebrar o feriado. Tudo parecia perfeito até a hora do desembarque. No momento da atracação ocorreu uma falha grave. A corda de amarração se rompeu e lançou uma pesada placa de metal pelo ar. O objeto atingiu em cheio a cabeça de Dawson e de Vang, na frente do filho e do neto. O caos tomou conta do local. Ambos foram levados às pressas ao hospital. Vang sobreviveu após várias cirurgias e um longo processo de recuperação que durou quase um ano. Já Dawson, infelizmente, não resistiu. As famílias processaram a Disneyland e venceram, recebendo uma indenização de $25 milhões. Mas, claro, nenhum valor poderia apagar a tragédia. As investigações apontaram erros graves. As cordas eram feitas de material inadequado, o navio estava mal conservado e os funcionários não haviam seguido o procedimento correto de atracação. Mesmo assim, a atração foi simplesmente fechada com uma placa que dizia "em reforma", escondendo do público a real dimensão do ocorrido, enquanto o parque continuava funcionando normalmente. Número 7. O horror nos túneis da Matterhorn, a montanha-russa que tirou vidas. O Matterhorn Bobsleds sempre foi um dos ícones da Disneyland, uma montanha-russa que, do lado de fora, lembrava um pico coberto de neve encantador. Mas por trás da beleza, a atração guarda uma das histórias mais sangrentas do parque. No dia 3 de janeiro de 1984, Dolly Young, de 48 anos, visitava a Disneyland com amigos. Durante o passeio, decidiu experimentar a famosa montanha-russa. Ela entrou sozinha no trenó e os funcionários conferiram os cintos normalmente. Aparentemente, tudo estava dentro da rotina, mas instantes após o início da corrida, algo deu errado. Passageiros relataram ter ouvido gritos assustadores vindos do túnel, e não eram gritos de emoção. O brinquedo foi interrompido de forma abrupta, revelando uma cena horrenda. O corpo de Dolly estava decapitado nos trilhos. O cinto de segurança, curiosamente, ainda estava preso em outro assento. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Algumas teorias dizem que ela pode ter tentado trocar de lugar durante a subida, ou que a trava falhou. Nada, no entanto, foi comprovado. O mais perturbador foi que no dia seguinte, a Disney reabriu a atração utilizando o mesmo trenó envolvido no acidente, como se nada tivesse acontecido. E esse não foi o único caso fatal na Matterhorn. Em 1964, o adolescente Mark Maples, de 15 anos, caiu do brinquedo e morreu no hospital dias depois. Nas duas ocasiões, a Disney responsabilizou as vítimas, alegando que não seguiram as regras de segurança. Ainda assim, até hoje muitos visitantes e funcionários acreditam que os túneis da Matterhorn são assombrados, carregando o peso das tragédias passadas. Número 8. A atração que nunca terminou. A tragédia da família Zucker. No ano de 2000, a família Zucker decidiu visitar a Disneyland em busca de momentos de alegria e união. Os dois filhos pequenos, Nicholas e Brandon, de apenas 4 anos, estavam radiantes, especialmente Brandon, que usava com orgulho suas orelhas do Mickey. Era um dia de festa repleto de desfiles, brincadeiras e sorrisos.
Mas ao final da noite, o que deveria ser o último passeio em família se transformou em um longo pesadelo. A escolha foi a atração Roger Rabbit's Cartoon Spin, uma aventura temática baseada em desenhos animados, onde carrinhos giratórios percorrem túneis escuros em meio a personagens coloridos. Brandon entrou no assento dianteiro com a mãe, enquanto o resto da família seguiu no carro logo atrás. Durante o percurso, em meio às curvas, Brandon caiu repentinamente do veículo em movimento. Em desespero, o pai pulou do carrinho tentando parar a atração, mas não conseguiu. Em poucos segundos, um dos carros seguintes passou por cima da criança, esmagando-o. Brandon foi resgatado inconsciente e sem respirar. Paramédicos conseguiram reanimar seu coração, mas os danos eram irreversíveis. Ele sofreu lesões cerebrais graves e ferimentos internos devastadores. Testemunhas alegaram que funcionários demoraram a parar a atração, mesmo diante dos gritos de socorro. O menino entrou em coma por semanas. Quando abriu os olhos, a alegria durou pouco. Ele nunca mais falou. Andou ou conseguiu ter uma vida independente. Foram 8 anos de sofrimento até sua morte em janeiro de 2009. A investigação apontou falhas no equipamento de segurança, como barras defeituosas e ausência de barreiras de proteção. A família venceu o processo contra a Disney, mas nenhum valor foi capaz de curar a dor de quase uma década de luta e sofrimento. Número 9. O Passeio da Vergonha. A suástica que chocou a Alemanha. Em 2019, o Parque Tasmania, na cidade alemã de Löffingen, inaugurou com entusiasmo uma nova atração chamada Adlerflug, ou Voo da Águia. A ideia era simples. 2 braços metálicos gigantes simulavam aves majestosas voando, proporcionando aos visitantes uma experiência leve e emocionante. Mas assim que a atração começou a funcionar, algo desconfortável chamou a atenção dos visitantes. Dependendo do ângulo de visão, os braços giratórios formavam uma imagem chocante. Uma suástica perfeita, o símbolo mais odiado e proibido da Alemanha. Não demorou para que fotos circulassem nas redes sociais, gerando revolta e perplexidade. Em um país onde esse símbolo é ilegal e carrega as cicatrizes de um passado sombrio, o impacto foi devastador. O dono do parque, Rüdiger Braun, se desculpou publicamente, dizendo que a semelhança não havia sido intencional. Mesmo assim, a atração foi imediatamente fechada. Para corrigir o erro, os engenheiros retiraram 2 das 4 hastes, modificando o desenho para que não lembrasse mais o emblema nazista. Ainda assim, o estrago já estava feito. O Adlerflug se tornou um exemplo de como a falta de cuidado no design pode gerar consequências graves, especialmente em um país onde memórias históricas ainda estão abertas como feridas. Número 10. A Montanha-Russa Esquecida. A negligência mortal do Fujin Haijin 2. No Japão, o Parque Expoland era conhecido por atrações ousadas e divertidas. O maior destaque era a montanha-russa Fujin Haijin 2, inaugurada em 1992. A inovação era ousada. Os passageiros faziam o trajeto em pé, enfrentando curvas fechadas, quedas íngremes e velocidades que chegavam a mais de 110 km por hora. Durante 15 anos, o brinquedo foi considerado seguro e virou um dos preferidos do público. Mas em maio de 2007, a confiança se desfez em segundos. No meio da corrida, o eixo de uma das rodas do segundo vagão quebrou de repente. O carro se inclinou violentamente, mas continuou avançando por quase 300 metros até bater contra uma barra de aço. O impacto foi fatal para uma jovem de 28 anos, que morreu instantaneamente. Outras 19 pessoas sofreram ferimentos graves, criando uma cena de caos e desespero dentro do parque. As investigações revelaram uma verdade perturbadora. Em 15 anos de funcionamento, os eixos das rodas nunca haviam sido trocados. Pior ainda, eles nem faziam parte da lista de manutenção regular. Era um caso claro de negligência criminosa. O brinquedo foi desmontado e o parque tentou se recuperar, reabrindo em 2015. Mas o público nunca mais confiou da mesma forma. E em 2017, o Expoland fechou as portas de vez. O desastre do Fujin Haijin 2 se tornou um alerta global. Sem manutenção adequada, até as atrações mais empolgantes podem se transformar em armadilhas mortais. Número 11. A catapulta medieval que virou máquina de morte. Na década de 1990, um clube esportivo em Somerset, na Inglaterra, decidiu transformar um artefato de guerra em atração radical, um gigantesco trabuco humano.
Inspirado nas antigas máquinas de cerco usadas para lançar pedras contra muralhas, essa versão moderna arremessava pessoas presas a uma rede em direção a um alvo, a mais de 30 metros de distância. Por 40 libras esterlinas, o equivalente a $140 atuais, qualquer aventureiro podia ser lançado no ar, torcendo para cair em uma rede de segurança. Logo nas primeiras sessões, os riscos ficaram claros. Uma jovem chamada Stella Young acertou a rede, mas quicou para fora e sofreu fraturas graves no pescoço e na bacia. Mesmo assim, os organizadores não encerraram a atividade. Apenas aumentaram o tamanho da rede e orientaram os participantes a encolherem o corpo durante o voo, como se isso fosse suficiente para evitar acidentes. Em 2002, a tragédia final aconteceu. O estudante universitário Kosta Yanov, de 20 anos, foi lançado como os outros, mas não acertou a rede. O impacto foi fatal. O episódio chocou o país e virou notícia nacional. Só então a atração foi proibida definitivamente. O trabuco humano, que deveria ser apenas um espetáculo insano, deixou um rastro de morte. Essa tentativa de transformar uma arma medieval em diversão mostrou que nem toda ideia radical merece sair do papel. Número 12. Verrückt, o toboágua mais alto do mundo e o mais mortal. Em Kansas City, no Parque Aquático Schlitterbahn, foi inaugurado em 2014 um toboágua que parecia desafiar a lógica. O Verrückt, que em alemão significa louco. Com 168 pés de altura, 51 metros mais alto que a Estátua da Liberdade, o brinquedo foi anunciado como o mais radical do planeta. Os visitantes desciam em boias para 3 pessoas, alcançando velocidades altíssimas antes de serem lançados por uma segunda rampa. Desde os testes iniciais, problemas surgiram. Boias ultrapassavam o limite de peso, voavam para fora do trilho e chegaram a ser contidas apenas por redes de metal instaladas ao redor. Ainda assim, o parque, que tinha forte influência política, recebeu autorização para abrir a atração sem inspeções independentes. 2 anos depois, em 2016, a tragédia aconteceu. Caleb Schwab, de apenas 10 anos, foi ao parque com a família e entrou em uma das boias. Mesmo atendendo às exigências de peso, o desequilíbrio foi fatal. A boia saltou no segundo morro e atingiu as redes. Caleb morreu decapitado no impacto. As 2 mulheres que estavam com ele sofreram ferimentos graves. As investigações revelaram que a falta de testes de engenharia adequados e a negligência da administração criaram uma armadilha mortal. O brinquedo foi demolido, mas o choque permanece até hoje como um dos piores acidentes em parques aquáticos do mundo. Número 13. O mergulho fatal da Perilous Plunge. A Knott's Berry Farm, na Califórnia, sempre foi considerada uma alternativa familiar à Disneyland. Mas em 2001, o parque entrou para a lista das tragédias. A atração Perilous Plunge tinha uma queda de 35 metros, mais de 115 pés, na época considerada a mais alta de todas. O barco descia em velocidade extrema, com apenas um cinto e uma barra simples para segurar os visitantes. Naquele dia, uma mulher de cerca de 135 quilos tentou participar. Como o cinto não fechava na cintura, ela o prendeu sobre as pernas. Os funcionários não impediram a entrada. Quando o barco despencou, a força da queda a lançou para fora, de mais de 30 metros de altura, direto na água rasa. Ela morreu na hora. Ao retornarem à estação, os investigadores encontraram o cinto ainda travado. Ficou claro. O sistema de segurança não estava preparado para corpos de diferentes biotipos. A falha foi tanto da engenharia quanto da equipe de operação. Depois de processos e críticas pesadas, a Knott's Berry Farm reforçou os equipamentos e reabriu a atração. Mas a sombra da tragédia nunca desapareceu, servindo como prova de que um simples detalhe ignorado pode custar uma vida. Os parques da Disney costumam ser seguros, assim como a maioria dos parques de diversões ao redor do mundo. Milhões de pessoas os visitam todos os anos sem sofrer nenhum problema. Mas esses casos raros, muitas vezes trágicos, mostram que nem mesmo os lugares mais mágicos estão totalmente livres de riscos. De jacarés a falhas mecânicas, de negligência a descuidos fatais, essas histórias revelam o lado sombrio de um mundo que se vende como fantasia e alegria. Esperamos que este vídeo tenha mostrado a você a face menos conhecida dos parques. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.
Cuidem-se, pessoal.